Maravilhas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, boa tarde para você, boa noite. Passando aqui para desejar a você boa noite maravilhosa e a paz do Senhor Jesus para você e para sua família. Receba aí a paz de Cristo do seu irmão. Em Cristo Jesus, Emilson Pego de Oliveira, você que está aí comigo, que vai entrar nessa transmissão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você, meu amigo, você, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Sejam todos bem-vindos aí à nossa transmissão. Que o nosso Deus venha abençoar grandemente a sua vida e sua família. Estamos aqui iniciando mais a transmissão aqui na plataforma do YouTube, para a glória e para a honra do Senhor. Nesta segunda-feira, nessa data especial, 19 do mês de janeiro de 2026. Mais um dia vencido para a glória do Senhor. Um dia de luta, mas também de vitórias, de bênçãos. E sabemos, né? Que nós vencemos mais esse dia porque o Senhor, nosso Deus, nos deu este privilégio, esta oportunidade de ter vencido mais esse dia e alcançado a nossa vitória. Creio eu que você também tenha tido um dia de bênção, também de luta. Creio eu que você também venceu porque você está aí do outro lado, né? E a luta, ela vem, as provas vêm, não tem jeito. No mundo nós teremos aflição. O próprio Jesus deixou na sua palavra que no mundo nós teremos aflição, mas nós vencerá o mundo porque Ele venceu, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, isso mesmo, Deus abençoe, boa noite para você. Deus abençoe, viu, meu amigo? Graça e paz para você. Eu quero deixar um salmo para nossa meditação aqui, nesta hora, neste momento, né? Salmo para a glória do Senhor, salmo de número 62, no versículo 1 em diante. Você que tem a Bíblia aí na sua casa, abra comigo, abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus, vamos meditar aqui juntos, né? Davi, meu Deus abençoe, viu, Davi? Medite comigo, abra sua Bíblia aí na sua casa, vamos meditar, Salmo de Números 62, no versículo 1. A palavra de Deus nos fala assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis morto. Todos vós serei como uma parede encurvada e uma sebe pouca segura. Ele somente consulta como hão de derribar. Da sua excelência deleita-se em mentira
Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Amém, Dalvin. Compra uma Bíblia para você, viu, meu irmão? Deus irá falar com você através da palavra, né? Certamente que os homens de classe baixa são vaidades. Certamente que os homens de classe baixa são vaidades. E os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Que maravilhas, né? Glória, linda palavra, glória a Deus. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Olha que palavra linda, Salmo de número 62. E no versículo 10: não confieis na opressão, nem vós desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Que maravilhas, né? Linda palavra, linda mensagem. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouve, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso, grandioso, bondoso para conosco, né, gente? Linda mensagem nessa tarde. O primeiro versículo nos fala: a minha alma espera somente em Deus. A nossa alma espera somente no Senhor, porque dele vem a nossa salvação. A nossa vida está depositada no altar do Senhor, né? Nós sabemos que para muitos, né, esta fé não importa, porque eles não acreditam, eles não têm fé, eles não acreditam em Deus. Mas para nós que confiamos, né, que tem a nossa vida na presença do Senhor, nós sabemos que a nossa fé é inabalável. Louvado seja Deus. Deus abençoe Dalvin, Deus abençoe grandemente a sua vida. Que maravilhas, glória a Deus. Melina, oi Melina, boa noite para você, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda, Melina. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Gente, é maravilhoso quando nós estamos com a nossa fé, a nossa confiança depositada no Senhor, né? Não há coisa melhor do que quando nós entregamos a Ele, né, a nossa vida. Nós podemos ficar tranquilos, podemos ficar, aleluias, tranquilo, porque suas obras são perfeitas, suas obras não falham. O nosso Deus é fiel e tudo Ele faz por nós, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Não precisamos nós ficar desesperados, né?
Nós vemos que quando Jesus estava falando com os seus discípulos, né, ele disse esta mensagem: porque o homem anda, né, em busca de prazeres e desejos, de riquezas, de tesouros, de bens materiais. O homem vive no corre-corre, esquece até mesmo de agradecer o Criador, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que se nós não tiver, aleluias, a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, a nossa fé no Senhor, a nossa vida é como um vento, é como uma folha seca, é como uma palha. O homem sem Deus, ele vaga num vazio, numa imensidão, porque, aleluias, ele não tem aquele foco, aquela fé, aquele desejo de dizer: Senhor, gratidão por mais um dia, gratidão pelo alimento. Muitos não agradecem, porque eles não acreditam, eles acham que tudo é a natureza. Quando você fala de Deus para eles, ele fala: não existe Deus, Deus é natureza. Se Deus é o nosso refúgio, como diz o salmista nesta noite, a minha alma espera no Senhor. A nossa alma espera em Deus, porque a nossa alma sabe. A nossa carne, ela puxa para um lado e a nossa alma puxa para o outro, porque a nossa alma sabe. Porque ela vem de Deus. Ela voltará para Deus. Não adianta nós querer dizer que não, porque é sim. Há uma vida após a morte. E a vida que há após a morte, ela não é qualquer vida. Ela é uma vida para a eternidade. Ela é uma vida para a eternidade. É uma eternidade que será ou na glória de Deus ou na condenação eterna. Agora imagine aquelas almas que não tiver o direito de estar com Deus, de estar, aleluias, no paraíso, na glória do Senhor, e esta alma vai para as chamas, para a condenação eterna. Agora nós vemos que a memória desta alma não morre. Esta alma vai queimar, vai ser um calor, diz a palavra, que não se compara a calor nenhum, a fogo nenhum nessa terra. Além disso, do calor intenso, e agora vem a memória desta alma, a mente desta alma, o psicológico desta alma. É o sofrimento pior. Esta alma vai lembrar. Essa pessoa vai lembrar dos seus parentes, de sua família. Vai lembrar daqueles que estão na glória com o Senhor. Vai lembrar de tudo. E será para a eternidade. E aqueles que estiverem na glória com o Senhor não vão lembrar mais. Deus vai apagar da memória deles aqueles que foram para a condenação eterna. Não vai lembrar mais, né? Agora aqueles que estiverem na condenação vai lembrar de todas as coisas. É por isso, meus amados, que quem falou mais do inferno não foi nenhum pastor, não foi nenhum homem de Deus que passou por essa terra, ou que está nesta terra pregando ainda.
O que falou mais do inferno foi o próprio Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque ele alertou o homem. Jesus, ele alertou o homem do fogo e das chamas eternas. Amém, meu irmão Dalvin, Deus abençoe. O Senhor nosso Deus ainda está em busca de pessoas para o teu reino. O nosso Deus está buscando as pessoas, porque esta palavra vai ser levada nos 4 cantos desta terra. Esta palavra vai ser levada aos 4 cantos desse planeta Terra. Não ficará um lugar que esta palavra não vai chegar. Todos os ouvidos vai ter que ouvir esta mensagem. Qualquer língua, nações, vai ouvir esta mensagem. E nós sabemos que aqueles que creem em Jesus, a salvação ela vem através de nós crermos em Cristo. Porque ele diz, aquele que crê será salvo. Crê em Jesus e cumprir as ordens que ele nos deixou dentro desta palavra. Pecar, nós todos pecamos. A diferença daquele que conhece a Deus é daquele que não conhece. É que aquele que conhece, ele se humilha e pede perdão pelos seus pecados. Ele dobra seu joelho perante a Deus, não é perante a homem. Nós não precisamos curvar diante de homem e contar nossos pecados para o homem, porque o homem ele não pode perdoar os nossos pecados. Nenhum padre não pode perdoar os nossos pecados, nenhum pastor, nenhum homem de Deus nessa terra podem perdoar os nossos pecados. Somente um é Jesus. E quando nós se curvamos na presença dele, nós confessamos a ele, ele perdoa o pecado que nós cometemos. E muitos acham que por ele ter cometido algo terrível, ele não pode ser perdoado. Pode, porque Deus perdoa todos os pecados. Somente a palavra nos fala, um pecado não terá perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Este pecado não há perdão, mas todos os outros pecados há perdão, porque o nosso Deus, quando ele enviou seu Filho, desenfeitou sua glória, transformou sua glória em Filho, enviou aleluias para nós olhar para ele e através dele alcançar esse objetivo que é a nossa salvação. Porque Jesus levou sobre ele nossos pecados. Jesus, ele levou sobre ele o meu pecado, o seu pecado. Agora basta nós olhar e crermos que ele levou nossos pecados sobre si. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Marina Assis, boa noite para você, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a sua vida. É tempo de nós meditarmos, buscar mais do Senhor, porque a palavra se cumpre. A palavra de Deus está se cumprindo a todo momento na face dessa terra. Muitos acontecimentos estão, aleluias, sobre este planeta Terra, sinais da volta de Cristo. Nós podemos ver. Muitos estão vivendo, aleluias,
com sua visão espiritual tampada pelo inimigo. Eles não percebem, eles não veem mais, aleluias, que os sinais estão se cumprindo, que Jesus prometeu que viria levar um povo para a sua glória. Meus amados, quando Deus enviou seu Filho, sua glória, Ele nos deu esse direito, Ele nos deu essa opção. O homem estava sem opção na terra, mas quando Deus enviou sua glória, aleluia, que foi gerada no ventre daquela mulher, nasceu como um menino normal, menino de carne e osso, cresceu a adolescência, passou na sua adolescência, passou na sua juventude, se formou um homem maduro, deixou todo o protocolo para nós prosseguirmos, para nós irmos no seu caminho, para nós caminharmos nos passos que Ele deu. Nós podemos pegar e caminharmos junto com Ele. Às vezes você me fala nesta noite, é tão difícil a gente ser evangélico, a gente servir a Deus. Servir a Deus é difícil, porque servir a Deus é servir um rei que está acima de todos os reis. Servir a Deus não é servir qualquer Deus, porque o nosso Deus você não compra Ele com dinheiro, o nosso Deus você não faz barganha com Ele, o nosso Deus não tem barganha. É por isso que é difícil, porque muitas das vezes aqui na terra nós conseguiremos comprar a justiça, os advogados, os homens, aleluia, da justiça, conseguiremos comprar com o dinheiro, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é justo e fiel, Ele não faz barganha, e nós não conseguiremos fazer barganha com o Senhor, não. O nosso Deus não precisa de esmola, como aqueles deuses que estão dependurados em uma parede, ou muitas das vezes no altar de um templo, não. Muitos ali colocam as esmolas, diz: estou colocando a esmola para São Sebastião, ou talvez estou colocando a esmola para Santo Antônio. Não, Deus não precisa dessas esmolas, não. Deus é dono do ouro e da prata. O Deus que você coloca a esmola no pé dele, Ele não é Deus, porque Deus não pede esmola. Nosso Deus não pede esmola. Nosso Deus é vivo, fiel, dono do ouro e da prata. O Deus que nós servimos não precisa de dinheiro algum. E nós não conseguiremos fazer barganha com Ele. É difícil por causa disso. Nós servimos a Ele com a nossa fé, é com nossas atitudes, é com as nossas renúncias, é quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e quando nós olhamos para a história do Calvário, da cruz, do sofrimento que Ele passou para nos dar esse direito de nós podermos ter essa opção, porque o homem estava sem opção na terra. O homem não tinha esta opção de procurar este caminho, e o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não passar por mim. Se você crê, se você colocar a sua fé no altar do Senhor, você, com certeza, você terá a sua vida eterna garantida. Você crê que Ele veio
se fez carne e habitou entre os homens, que Ele realmente é o Filho de Deus, e abandonar as práticas pecaminosas, práticas pecaminosas, aquelas práticas de pecados que às vezes você não consegue abandonar. Se você matava, você não mata mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você prostituía, não vai prostituir mais. Se você falava mal, não vai mais usar a sua língua para falar mal das pessoas. É isso que nós conhecemos o nosso Deus. É só assim que nós podemos chegar até Ele. É com renúncias. Renúncias. Às vezes nós pecamos, às vezes nós falamos algo que não agrada um amigo, uma pessoa, que nós estamos muitas vezes um companheiro de trabalho. A gente fica sentido por isso. E às vezes a gente pede perdão para Deus. Esses pecados a gente comete porque não tem jeito. Porque às vezes a gente está no dia a dia, a gente ira, porque todo mundo ira. Até Jesus ele irou. Nós passamos ira, mas nós tenhamos a consciência que nós temos que confessar ao Senhor. Porque até mesmo Ele já sabe de tudo. Porque diz a palavra que antes de nós começar a pedir a Ele, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso coração. Ele conhece o homem de dentro para fora. Ele conhece o homem de dentro para fora. Ele sabe de que nós precisamos, do que nós necessitamos. Mas quando nós falamos com Ele, quando nós falamos com Deus, é para que nós possamos se humilhar, para nós sermos levantados, porque Deus levanta o homem caído. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos estar meditando na palavra nesta noite. Quero deixar esta mensagem para nós refletir. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Vamos estar meditando no livro, no Evangelho de Mateus. Vamos estar meditando no Evangelho de Mateus nesta noite. Aleluias, glória a Jesus. Maravilhas, né, gente? Louvado seja o nome do Senhor para sempre, toda honra e toda glória a Ele, né? Maravilhas, glória a Jesus. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 em diante. Quero que você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra aí comigo, vamos meditar junto nesta mensagem. Louvado seja Deus.
A palavra nos fala os dois caminhos. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 10 em diante. Os dois caminhos e os falsos profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Agora vamos meditar no versículo 5, no versículo 15. Acautelai vós, porém, dos falsos profetas. Vem até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conheceis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros e os figos dos abrolhos? E os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conheceis. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todos os que me dizem Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos-nos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticas a iniquidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele fala nesta mensagem: entrai pela porta estreita. Se você quer vir ter a sua vida eterna, entra pela porta estreita. Porque a porta larga, de maneira alguma, vai te conduzir à sua vida eterna. O caminho espaçoso são muitos que irão procurar por ele, porque é o caminho que conduz a você à perdição. Para seus olhos parece ser bom, para sua carne parece ser ótimo, mas no final é a perdição. Este caminho que Jesus disse é o caminho largo, ele tem um final. Vai chegar o final dele, e o final dele é o abismo. Você vai tranquilamente neste caminho largo, um caminho que, se nós escolhermos para a nossa vida, nós iremos tranquilo, com bonanças, com os prazeres do mundo, mulherada, adultério, glutonaria, alcoolismo, drogas, que para os olhos parece ser ótimo, parece ser bom, mas o fim deste caminho é o abismo. O caminho largo, o fim dele é o abismo, e não terá mais volta. Não terá mais volta. Aleluia, glória a Jesus.
O caminho estreito é um caminho que você passa devagar. É um caminho que você trilha ele com cuidado, perseverantes. Um caminho que você entra por ele e você sabe que vai espinhar os seus pés. Que você vai encontrar por este caminho, aleluias, as malícias, os espinhos, as pedras, aleluias, as ribanceiras. Este caminho estreito, você vai passar por ele, vai encontrar tudo isso por ele. Mas você vai trilhando este caminho. E o final deste caminho, como eu disse aqui ontem na minha transmissão, o final deste caminho, você vai encontrar a glória de Deus, como eu disse aqui ontem, a cidade santa preparada para os escolhidos. Diz a palavra que aonde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Este caminho, você não dá nada por ele. Você olha para essa porta e diz: essa porta é estreita, este caminho é apertado, eu não consigo passar por este caminho. Mas eu falo para você uma coisa nesta noite: se nós deixarmos nossos fardos de lado, porque por este caminho nós não conseguiremos passar por ele com nossos fardos, com nossas mochilas de pecados. Nós não conseguiremos passar, porque neste caminho nós não conseguiremos trilhar por ele com carga. Não. Por isso Jesus disse: pegue o meu fardo suave e me dê seu fardo pesado. Vamos trocar os fardos. E por este caminho nós não conseguiremos passar, porque temos que deixar, aleluias, esses fardos de lado, para podermos trilhar neste caminho. É um caminho de muitas, aleluias, desavenças, caminho de muitos males que vêm por este caminho, aonde nós passamos, aleluia, muitas das vezes perseguições, passamos muitas das vezes por humilhações, até mesmo enfrentarmos a morte pelo nome de Jesus. Quantos que não morreram, que perderam as suas vidas pelo nome de Jesus? Quantos e quantos missionários estão indo nas outras nações pregando a palavra, muitas das vezes perdem as suas vidas. Países fechados à palavra, como Irã, outros países, outras nações, que é onde a palavra não pode ser levada. Muitos missionários arriscam e vai e perdem a sua vida, mas por amor do Senhor, eles perdem a sua vida e alcançam, porque diz a palavra que aquele que perder a sua vida, aquele que perder a sua vida na terra, ele acha uma vida com Cristo. Porque aquele que morre neste mundo, ele vive para Deus. E nós temos que ver. Agora, se nós quisermos prosseguir pelo caminho largo, aí nós podemos ir com tudo, com nossos fardos pesados, com nossas mochilas de pecados. Nós vamos acumulando mais e mais e conseguiremos passar por este caminho largo, porque o caminho que para os olhos parece ser bom, mas o fim deste caminho é o abismo. E Jesus disse nesta noite: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso é o caminho, e conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, muitos são os que entram por esta porta. E quantos que não entram? Muitos entram por esta porta. Gente, nós podemos ver como as pessoas andam no dia a dia. Neste mundo que nós estamos vivendo, as pessoas não estão nem aí pelas coisas do Senhor. As pessoas não esqueceram as suas fés. As pessoas não olham mais, as pessoas vivem no mundo, aleluias, que a qual somente os prazeres o agradam. As pessoas não fazem renúncias mais de pecados. Aqueles que estavam firmes com Jesus estão afastando, estão perdendo a esperança, perdendo a fé. Jesus disse
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo iria se esfriar. Nós vivemos num mundo de iniquidade. E as pessoas estão cada vez mais se afundando, perdendo a sua fé, perdendo o seu foco, né? Quantas pessoas que eram fiel, que servia a Deus de todo o seu coração, e agora está lá no mundo, praticando tudo aquilo que o Satanás oferece. O prato de glória que o Satanás oferece para os olhos parece ser um prato de glória, mas para a sua alma, aleluias, é o abismo. O povo nessa terra, nos dias que nós estamos vivendo, está perdendo a esperança na volta de Cristo. Eles não acreditam mais, eles não creem que Jesus vai voltar. São poucos que estão acreditando, que têm essa fé, essa esperança na volta de Jesus. E nós não podemos pensar somente na volta de Jesus, nós temos que pensar em nós, porque nós somos passageiros. A qualquer momento nós podemos perder a nossa vida, e aí? Nós não podemos, aleluia, pensar: Jesus não está voltando nada, isso é mentira, Jesus não vem nada. Mas nós temos que pensar uma coisa, porque a cada segundo que passa, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada ano que se passa, nós aproximamos da nossa morte, nós aproximamos do nosso fim. E aí? Se Jesus não voltar para nós vermos Ele voltando, nossa alma volta para Ele, não adianta. Nós temos que estar em vigilância, porque quando Jesus disse, Ele diz assim na sua palavra: se meu Pai não abreviasse esses dias, nenhuma alma se salvaria. É por isso que a palavra fala a todo momento: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A palavra fala a todo momento, porque o nosso Deus, ela abrevia esta mensagem para que os homens fiquem em vigilância, para que o povo fique em vigilância, até mesmo para a sua morte. Hoje nós podemos estar andando na rua, ver um carro nos atropelar, ou até mesmo quando acontecer algum acidente no trabalho, nós perdemos a nossa vida. É por isso que nós temos que estar preparados em vigilância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele disse ainda: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra está sendo manipulada pelos homens. Muitos falsos profetas têm levantado, e são um grande sinal da volta de Cristo. Muitos falsos profetas têm se levantado neste mundo, usando esta mensagem, usando esta palavra para enganar o povo de Deus. E vai enganar a muitos, porque Jesus disse: se possível, enganaria até os escolhidos. Por isso nós temos que pedir ao Senhor, aleluias, visão espiritual, para nós não sermos enganados. Gente, onde o povo está tão sem fé em Deus, sem acreditar mais em Deus, que eles, quando falam assim: vai ter um culto ali, vai ter um homem de Deus que vai pregar ali, vai falar, vai orar pelas prosperidades, eles vão tudo para lá, em busca de prosperidade. Agora quando fala assim: vai ter um homem ali que vai pregar, um homem de Deus que vai pregar a salvação, poucos vão para aquele local, poucos vão para aquele local. Por isso essas igrejas, esses templos que estão aí, está tudo abarrotado de pessoas, abarrotado de gente, porque as pessoas só vão em busca de coisas do seu ego próprio, vai em busca, aleluia, de coisas para a sua vida, coisas terrenas, mas buscar a Deus mesmo a salvação, são poucos que estão querendo buscar a sua salvação. Nós vivemos num mundo de ciência, que a ciência está se aumentando. E Deus, Ele diz na sua palavra, quando isso estiver acontecendo, será um grande sinal da sua volta.
Será um grande sinal da volta do teu filho. As ciências multiplicando. Olha para vocês verem a ciência como está multiplicando. Tecnologia que os homens estão inventando a cada vez mais. Nós podemos ver e ter certeza que os dias estão se abreviando. Os dias estão se abreviando. Noé falava, Noé pregava, Noé dizia que viria o dilúvio. Mas os homens diziam para Noé: Noé, você está maluco, seu homem caduco, você está velho demais. Zombava de Noé até o dia que veio o dilúvio. Pegou todo de surpresa. Assim também será a volta do Filho do Homem. Assim também será a volta do Filho do Homem. Por isso nós temos que estar em vigilância, como aquelas 5 virgens prudentes. Não como as 5 loucas, não. Como as 5 prudentes que estavam em vigilância, com suas lamparinas preparadas com azeite, aleluia, à espera do noivo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar encerrando a nossa mensagem de hoje. Ele diz assim no versículo 23: Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Ele disse aqui no versículo 23, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Eu deixo essa mensagem aqui nesta noite para a nossa meditação espiritual e possamos refletir. Podemos sentir que os dias estão se abreviando. Glória a Deus. Vamos encerrar com a oração, né? Uns minutinhos de oração aqui para encerrar nossa transmissão nesta noite. Maravilhas, né, gente? Você que queira ir, aleluia, estar. E se você tem o desejo